Mais de 95% dos eleitores da Venezuela, segundo o governo, apoiam a ideia de anexar parte do território de Essequibo, controlado pela vizinha Guiana. Esse número é referente aos mais de 10 milhões de cidadãos que participaram ontem de um referendo convocado pelo ditador Nicolás Maduro. No total, 20 milhões de pessoas poderiam ter votado. A consulta buscou verificar se os venezuelanos concordam ou não com a incorporação dessa área, que contém ricas reservas de petróleo e recursos naturais. O local é reivindicado pela Venezuela desde 1966. Nicolás Maduro classificou a votação como histórica e agora promete lutar pelo legado dos libertadores da América. Referendo histórico. Trata-se de um referendo histórico que colocou a Venezuela de pé e damos os primeiros passos de uma nova etapa histórica para lutar por nós e recuperar o que os libertadores nos deixaram. Antes de deixar Dubai rumo à Alemanha, o presidente Lula falou sobre isso e comentou um potencial conflito entre os dois países vizinhos do Brasil. O presidente pediu bom senso de ambas as partes. Quem é que não tem medo de guerra, cara? Eu, toda vez que vejo uma coisa daquela explodindo na faixa de Gaza, eu fico imaginando se fosse na minha cabeça. A humanidade deveria ter medo de guerra, porque só faz guerra quando falta o bom senso. Quando o poder da palavra se exauriu por fragilidade dos conversadores. Vale mais a pena uma conversa do que uma guerra. Já o presidente da Guiana tranquilizou a população, disse que não há nada a temer. Na sexta-feira, o Tribunal de Haia determinou que Caracas não pode tomar medidas para anexar essa região. Apesar da decisão da Corte Internacional, o presidente venezuelano Nicolás Maduro manteve a consulta pública. Não está claro como as autoridades venezuelanas pretendem implementar essa anexação do território. O Ministério da Defesa brasileiro confirmou o reforço de ações militares nas áreas de fronteira com a Guiana e Venezuela. É um assunto complexo, né? Porque se você for pesquisar a respeito de Essequibo, essa é uma área que de fato é considerada pela comunidade internacional como uma área em disputa. Não é um assunto que foi pacificado no passado e que agora foi ressuscitado por Nicolás Maduro. Não houve uma definição sobre a quem, de fato, esta área pertenceria. Pertence à Guiana. Tá, mas de que maneira isso aconteceu? A Venezuela alega que essa área foi tomada na mão grande pelo Império Britânico, que ainda não era aquele império poderosíssimo, né, onde o sol nunca se põe, porque em qualquer canto do mundo haverá uma colônia britânica em que o sol estará brilhando, mas já era um império em grande expansão, e com base no chamado direito romano, foi lá e descobriu uma área em que não havia pessoas, mas havia riquezas, e decidiu-se que aquilo seria dos ingleses, né? Olha, não tem pessoas ali, nós vamos colonizar essa região. Aliás, isso acaba com aquele papo furado que a gente ouve, o Brasil só é assim porque não foi colonizado por holandeses, por britânicos, porque... Bom, aquela área foi. E aí? Uma colonização de povoamento. Temos muita inveja do que é a Guiana hoje? Acho que não. Aliás, a capital se chama Georgetown, em homenagem ao rei George, né? De qualquer maneira, depois a Guiana alcançou sua independência, etc. Hoje não há mais uma influência da Grã-Bretanha ali, muito menos o Império Britânico, como já foi um dia, mas a Venezuela nunca engoliu muito bem essa disputa por esse Essequibo, que no final das contas foi arbitrada por países que tinham mais ou menos uma mesma visão de mundo dos britânicos, como os Estados Unidos e a própria União Soviética. E aquilo é considerado até hoje um território em disputa. Hugo Chávez recentemente colocou fim à discussão quando, em visita a Georgetown, teve uma recepção muito calorosa e declarou naquela época que a Guiana, Essequibo é da Guiana, né? E fim de papo. Só que desde então houve a descoberta de grandes reservas de petróleo, já se sabia que havia ouro ali, agora sabe-se que há muito petróleo também, que se somaria à maior reserva do planeta, que hoje, até onde se sabe, pertence à Venezuela. Ou seja, seria uma área muito rica em exploração de petróleo, que no fundo, no final das contas, ao fim e ao cabo, é o que conduz o que restou da economia venezuelana. Agora, não dá para deixar de lado também a questão oportunista, né? A gente está na antevéspera de uma eleição em que os oponentes
de Maduro ganham projeção internacional, em que os olhos se voltam à Venezuela, as fraudes, as violações aos direitos humanos, ao autoritarismo, aos assassinatos, à perseguição das oposições. Então você utilizar uma disputa histórica para criar um fato que gere uma espécie de união patriótica em torno do governo também é uma manobra política, obviamente, de Nicolás Maduro. O assunto é bastante controverso, né? A gente colocou aqui na manchete, não se sabe ao certo como vai acontecer a anexação. Ó, não tem muitas outras maneiras, né, do que com uma ação militar. Os Estados Unidos também já estão bem ligados e aos americanos interessa você criar uma justificativa para manter uma base de influência ali naquela região da Tríplice Fronteira, que é muito rica, né, como já disse, em ouro e petróleo. Então é um assunto para lá de complexo, que ainda vai gerar muito barulho e a necessidade de uma participação como protagonista por parte do governo brasileiro.